Olá, bem-vindo a mais um podcast Supremo na Semana, com as principais decisões do STF nos últimos dias. Hoje a gente vai tratar aqui da decisão do plenário do STF que validou a lei que permite a retomada de imóvel do devedor que deixa de pagar o financiamento sem a necessidade de decisão da Justiça. Tem também como destaque uma entrevista com a ministra Carmen Lúcia sobre os 35 anos da Constituição Federal, uma entrevista, aliás, imperdível. Eu sou Alessandra Castro, jornalista, editora-chefe do Jornal da Justiça, e junto com a Gi e com o Mauro vou te deixar por dentro de tudo isso e muito mais. É isso aí. Olá, pessoal, eu sou Gisele Reis, sou consultora jurídica da rádio e também da TV Justiça. E eu vou dar para vocês todos os aspectos jurídicos que envolvem as decisões do Supremo Tribunal Federal durante esta semana. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do STF, e junto com a lei e com a Gi, vou contar para vocês como foi a semana aqui na Corte. Então vamos lá, gente, as decisões do plenário físico essa semana. Vamos começar por essa que a gente falou na abertura, que o plenário validou a lei, né, que permite a retomada, que o banco ou instituição financeira retome o imóvel do cliente que deixa de pagar o financiamento sem a necessidade de decisão da Justiça. Quer dizer, validou uma lei que já existe, não é isso? Ponto mais importante que você falou, Lê, realmente, assim, depois da decisão de ontem, a gente viu muitas notícias aí na imprensa, e com um viés que não é o correto, assim, uma certa até desinformação a gente pode falar, porque a lei está em vigência há 26 anos. Uhum. Foi uma opção do Congresso, do Legislativo, né, editar essa lei e fazer valer. Essa ação que chegou aqui agora já passou por 3 instâncias, todas elas negaram o pedido, ou seja, mantiveram a validade da lei. O Supremo, mais uma vez, veio como 4ª instância, confirmando a validade da lei. Então, na verdade, o Supremo não fez, não autorizou, não decidiu, não inovou. Na verdade, apenas manteve uma situação que já existe há quase 30 anos e funciona no Brasil, né? Então, o caso é esse, o mutuário, muito conhecido o tema, né? A pessoa vai comprar um imóvel, precisa de um empréstimo, vai numa instituição financeira, pega o empréstimo, e o que fica como garantia desse empréstimo? O próprio imóvel que está sendo comprado. Essa lei de 1997 fala isso. O imóvel fica como essa garantia, que eles chamam de alienação fiduciária, e a pessoa vai pagando lá o seu financiamento. Deixando de pagar, a própria lei prevê as situações isso deve acontecer, como deve acontecer, ou seja, há um procedimento a ser seguido, não é uma coisa arbitrária, como deve funcionar essa forma da instituição pegar de volta esse imóvel, no caso desse inadimplemento do pagamento. Tá? Aconteceria de uma forma mais rápida isso, né? O que dá velocidade é não há necessidade de ir ao judiciário por isso, porque há um procedimento a seguir que, inclusive, o ministro Luiz Fux, relator do caso no seu voto, né, ele fala que esse procedimento, inclusive, em muitos pontos atende o que diria o processo judicial, se fosse o devido processo legal judicial, já está atendido aí nesse procedimento previsto na lei, né, Gi? Isso. É um processo realmente de impacto para a sociedade, é importante que o Supremo, inclusive, trate sobre esse tema. O Supremo, inclusive, ele reafirmou o entendimento que já havia sendo construído na Suprema Corte, e como o Mauro falou, são 26 anos de existência de uma lei que proporcionou um aumento, né, de crédito para financiamento imobiliário e trouxe aí a possibilidade de muitas pessoas adquirirem, né, o imóvel próprio, inclusive a casa própria, em que, se não tivesse esse tipo de financiamento, talvez não fosse possível. Existem dois sistemas, né? Tem o sistema financeiro de habitação e o sistema de financiamento imobiliário. E o sistema financeiro de habitação, ele é um sistema mais rígido. Já o sistema de financiamento imobiliário, ele permite maior acordo entre as partes, entre a instituição financeira e aquela pessoa que está ali objetivando comprar um imóvel. Então, a pessoa compra, mas ela não tem dinheiro. Então, ela vai lá, pega emprestado com o banco, ela quer comprar. Pega o dinheiro emprestado com o banco, paga lá o imóvel. Esse imóvel não vai para a propriedade de quem comprou o imóvel imediatamente, fica ali como proprietário a instituição financeira. Quem comprou tem a expectativa de se tornar proprietário. Essa expectativa ela se concretiza a partir do momento da quitação do contrato. Enquanto isso, o banco, que fica como a propriedade do imóvel, mas quem usa o bem é a pessoa ali que fez o financiamento, se houver qualquer tipo de
atraso nas prestações, ele tem a possibilidade de ir diretamente ao cartório de registro de imóveis e dar início a um procedimento. Existe um passo a passo, existe algumas fases que são observadas até que se chegue esse momento de retomada do imóvel. Dentre esses passos, a pessoa tem que ser intimada, ela tem um prazo, ela pode efetuar o pagamento, né? Então, existem algumas situações que acontecem antes, que é também uma dimensão do que nós temos na Constituição Federal quanto ao contraditório e ampla defesa, só que é uma dimensão desses princípios no âmbito ali de um procedimento administrativo que acontece no cartório. Então, o que a lei trouxe aí de previsão, né, quando permitiu esse empréstimo garantido pela alienação fiduciária, que é essa questão da propriedade que a gente acabou de explicar, ela trouxe essa facilidade de crédito e de juros menores e, como forma de compensar isso, o banco também trouxe uma previsão, né, o legislador trouxe a previsão de que o banco, para compensar, né, esse estímulo de crédito, pudesse, em caso de inadimplência, reaver ali para não ficar no prejuízo de uma maneira mais rápida. E que isso, inclusive, deixa de levar ao judiciário uma série de demandas. O judiciário já está extremamente abarrotado de processos, a gente caminha cada vez mais para a desjudicialização, e o que o ministro, né, inclusive prevaleceu o voto do ministro Luiz Fux, que é o relator, ele colocou de uma maneira bem clara, assim, que esse processo, ele não é autoconduzido pelo credor de forma, sem que tivesse algum tipo de regra, porque a própria legislação é que traz o passo a passo que deve ser observado. Então, por isso que ele afastou, assim, não há ofensa a contraditório, não há ofensa à ampla defesa, porque há meios de se defender. Inclusive, se o devedor entender que aquele procedimento, de alguma forma, restou ali ilegal, ele pode ir até o judiciário para poder promover ali a ação específica que ele entende cabível e resguardar os direitos. Então, o judiciário ele continua de portas abertas para as demandas que surgirem diante dessas questões envolvendo esse tipo de contrato de empréstimo. E houve também ali, o ministro mencionou, sobre a possibilidade exatamente disso, da questão de retirar do Poder Judiciário, né, processos que estão sendo resolvidos ao longo de 26 anos, situações que estão sendo resolvidas ao longo de 26 anos, dentro do mercado financeiro, ali entre instituições, e que isso não traria nenhum prejuízo para a parte e nem para as instituições. Isso permaneceria estimulando a economia dentro do mercado imobiliário, que é realmente o que aconteceu com essa legislação. Então, esses foram os pontos principais do voto do ministro Luiz Fux, que demonstrou exatamente essa situação. Assim, havendo prejuízo, a parte ainda pode ir ao Poder Judiciário. Isso é muito importante, Gia. Além de ser uma lei que já está em vigência há muitos anos, você não afastou o acesso ao judiciário. Não é que assim, agora o mutuário, o devedor, pronto, está na mão do... Está prejudicado, está na mão dos bancos. Não. Entendendo haver algum tipo de ilegalidade, ele tem direito de recorrer à justiça. Então, continua podendo recorrer à justiça como sempre pôde. Mas o processo tem uma forma de correr independente lá na esfera fora do judiciário. Perfeito. Vamos para o outro julgamento que se iniciou nessa semana, em que os ministros estão discutindo a validade daquela exigência de separação judicial prévia para que, de fato, o divórcio possa ser realizado. Aqui uma dúvida, o pessoal fala muito em desquite. É o chamado desquite, essa separação prévia ou não? Não existe mais, mas já foi chamado de desquite. Antigamente, o grande público fala, né, do desquitado, mas não seria Existem pessoas que, na época, foram desquitadas, mas essa figura, hoje em dia, é a separação. Não existe mais a figura do desquite. Essa acessão judicial prévia que a gente está falando. Exatamente. Que seria isso, que não existe mais. Ok. E o que foi discutido, né? Isso, vamos lá. O que se discute aqui veio essa emenda 66, a emenda constitucional 66, a Constituição previa que para se divorciar precisava haver uma separação judicial por 1 ano, não é isso, gente? Ou 2 anos de separação de fato, né, para se chegar ao divórcio. A emenda 66 veio, as pessoas podem pedir o divórcio, ponto. Tirou esses pré-requisitos, vamos colocar assim.
E aí a discussão aqui no caso, esse é um processo que tramita em segredo de justiça, então assim, a gente não tem muita informação do caso concreto, né, nem entra nisso, mas a discussão é essa. Continua sendo exigida a separação judicial para que se chegue ao divórcio, e segundo, se não for necessário como pré-requisito, ela continua existindo como uma figura autônoma, como eles chamam no judiciário, ou seja, a pessoa pode pedir a separação judicial, independente de divórcio ou não, isso continua existindo. Então, esses dois temas estavam em debate aqui nesse recurso extraordinário. E é um recurso extraordinário. Isso, na verdade, é isso mesmo, né? Então, assim, tem essa diferença, né, de que acho que a gente pode explicar o que é separação judicial e o que é divórcio, porque há diferenças, né? Há diferença. O Maurinho pontuou bem, assim, é como se fosse um procedimento bifásico, né, que a gente tinha no ordenamento jurídico. Hoje em dia, praticamente as pessoas vão direto para o divórcio, fazem no cartório, que é bem mais rápido, bem mais simples, se não houver ali litígio e filhos menores, né? Então, dá para ir diretamente no cartório. Mas, antigamente, você tinha que fazer essa separação judicial, ficava separado 1 ano, depois você convertia essa separação em divórcio. Ou então, cada um foi para um lado, não está mais morando junto, por 2 anos separados de fato, e só depois poderia ir com divórcio. Com a emenda, isso acabou ficando assim, algumas pessoas e alguns tribunais ficaram entendendo que não haveria mais necessidade, né, de cumprir esses prazos, porque a própria emenda constitucional falou que pode ir direto para o divórcio, mas ficou aquela questão ainda se existe ou não a figura da separação judicial ainda existente. E por que isso? Porque a separação judicial, se houver uma reconciliação, basta uma simples petição e você volta para o estado civil de casado. Se você divorciar e depois tiver uma reconciliação, você vai ter que casar novamente. E aí vai ter que passar por todas aquelas burocracias de apresentar documentação, publicação de edital. A separação judicial não encerra o matrimônio, então é isso? Ela não encerra. São formas de extinção do casamento, mas o vínculo conjugal só acaba com o divórcio. Sim. E com a separação judicial, você tem ali, acaba o dever de fidelidade, de coabitação, do próprio regime de bens. Então, algumas situações, elas se extinguem com a separação judicial. O divórcio, ele acaba com tudo de uma vez, né? O divórcio acaba, assim, qualquer tipo de vínculo existente entre o casal. Então, há quem entenda, e tanto é que no Supremo Tribunal Federal, a gente, por enquanto, está num placar provisório. Todos entenderam até agora, os ministros, todos os que votaram, que esse prazo não se exige mais. Não precisa ter 2 anos, ou 1 ano separado, 2 anos separado de fato. Isso não se aplica mais, porque a própria Constituição Federal, com a alteração em 2010, por meio desta emenda constitucional 66, ela trouxe aí uma norma que já tem aplicabilidade imediata, né? E aí, a partir do momento em que ela entrou em vigor, quem quiser fazer divórcio faz diretamente. E então, agora resta aí uma controvérsia e há uma divergência de entendimentos no plenário em relação à validade ainda da separação judicial, porque tem pessoas que, por diversas questões, ainda fazem ainda tem a intenção de fazer a separação judicial para só depois ir atrás de oficializar isso por meio de um divórcio. E aí tem inúmeros argumentos. Tem gente que não faz o divórcio por questões religiosas, tem pessoas que entendem que ainda é pré-requisito, e é por isso que o Supremo Tribunal Federal ele foi chamado a se manifestar por meio deste recurso extraordinário, exatamente para colocar, né, uma pá de cal sobre esse assunto. E o que nós temos já prevalecendo, né, no plenário, dos 4 votos que já foram proferidos, é que esse prazo não precisa mais se observar. Só que o relator e também, qual foi o outro ministro que Cristiano votou? Zanin. E o ministro Cristiano Zanin entenderam que a separação judicial já não tem mais sentido, ela acabou sendo assim, não recepcionada pela Constituição Federal. E o grande problema que se tem a partir daí é porque existe no Código Civil um artigo que trata da separação judicial.
Só que isso também pode ter reflexos na questão da herança, e isso também foi colocado no plenário por aqueles ministros que entenderam pela divergência, né? Porque o ministro Edson Fachin abriu divergência quanto ao entendimento. Desculpa, o ministro André Mendonça. Foi o André Mendonça? E depois o Edson Fachin que seguiu, e aí o ministro, né? Nunes Marques. O ministro Edson ainda não votou. Ah, tá certo. Obrigada, Mauro. E aí, então, nós tivemos esses outros 2 ministros, né, com essa divergência que foi aberta pelo André Mendonça, seguido pelo ministro Nunes Marques, no sentido de que ainda é possível a separação judicial, ela subsiste, ou seja, quem quiser separar, separa, quem quiser divorciar, divorcia. São opções. Ou são opções ali. Agora, não é preciso passar previamente pela separação para poder divorciar, né, de acordo com esses ministros. Nesse ponto, eles entenderam também com o relator. Exatamente. Então, nesses 2 pontos, né, a gente pode dizer, não precisa passar pela separação prévia para divorciar, isso por enquanto unânime, né, e não precisa observar esses prazos, né, de separação de fato e tal, quer divorciar, não há nenhum entrave, pode fazer esse divórcio direto. Então, esse julgamento ainda vai ser retomado. Vai ser retomado. 8 de novembro. 8 de novembro já está marcado. Isso. Então, agora vamos para as decisões individuais. Começa por uma decisão do ministro Luiz Fux, gente, que ele suspendeu a censura à reportagem sobre a morte, execução, na verdade, né, da mãe Bernadette, que foi, só para a gente contextualizar aqui um pouquinho, aquela líder quilombola que morreu em agosto do ano passado, desse ano, né? Poucos meses, 2 meses atrás. Ela tinha 72 anos, morreu com 22 tiros dentro de casa, na frente dos netos. Quer dizer, uma coisa brutalmente horrorosa. Assassinada. Brutalmente assassinada na região metropolitana de Salvador, não é isso? E o ministro acabou suspendendo a censura a reportagens que falavam sobre essa execução. O site Intercept Brasil, né, de notícias, tinha divulgado uma notícia, uma matéria sobre isso, e aí pessoas que estavam citadas na matéria recorreram ao judiciário na Bahia, pedindo para ser retirados do ar, e receberam uma decisão nesse sentido, positiva do Tribunal de Justiça da Bahia, mandando retirar do ar as notícias, né? E aí, então, recorreram ao Supremo por meio de uma reclamação, que aí é a classe processual correta, porque o Supremo tem um entendimento, a DPF 130, bastante conhecida, né? Liberdade de imprensa, liberdade de expressão, em que é contra a censura, o Supremo é contra a censura prévia. Né? Então, liberdade de expressão em primeiro lugar sempre. E aí, então, o ministro, com base principalmente nessa DPF, nesse entendimento, afastou, mandou voltar para o ar as matérias, acabou com a censura, e aí ele lembra assim, que eventual questão que queira ser resolvida, direito de resposta, processar a empresa por calúnia, difamação, isso tudo no momento posterior, mas sem censura prévia. Então, basicamente, é isso, né, gente? Exatamente. Maurinho foi bem sucinto aí, mas fez um resumão bom a respeito do assunto, porque o Supremo Tribunal Federal, ele sempre tem em seus julgamentos que envolvem, né, questão de liberdade de imprensa, liberdade de manifestação do pensamento, que realmente as pessoas são livres para se manifestarem. E quaisquer abusos, eles devem ser contidos dentro do que a própria Constituição Federal prevê, porque a Constituição também prevê direito à intimidade, à honra, né, à vida privada, mas também prevê, inclusive existe um capítulo inteiro da Constituição destinado à comunicação. E o quanto, né, a imprensa é importante para o exercício da democracia, né? Não existe democracia sem imprensa livre. Isso é sempre repetido no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, baseado exatamente nesta arguição, na decisão do Supremo, né, sobre a lei de imprensa, o ministro entendeu por bem que ele não pode haver essa censura prévia, existe a liberdade inclusive a liberdade jornalística está intimamente ligada a essa liberdade de imprensa, e que quaisquer excessos devem ser também, com base na Constituição Federal, serem averiguados. Então, se tiver dano moral, vai ter a via adequada para que você possa promover aí, requerer os danos morais. Existe a possibilidade também do direito de resposta, existem outros canais que podem ser abertos para que se tenha aí uma contrapartida em relação àquela informação ou a responsabilização, né, de quem prestou aquela informação. Lembrando sempre que isso não significa admitir
notícias falsas, né? Claro. Exato, são notícias embasadas, né, com fundamento, o que Gi acabou de explicar, havendo injúria, entendendo a parte que foi injuriada, ela tem direito a entrar na justiça e reclamar seus direitos. Agora, censura prévia é o que o ministro disse, não, censura prévia não. Tá, agora vamos falar da decisão do ministro Cristiano Zanin, que suspendeu o concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? E ele considerou que a limitação, quer dizer, era um problema ali, foi a limitação da participação das mulheres naquele concurso, violando assim aquele princípio constitucional da igualdade, não é isso, Mauro? Basicamente isso, Ale. E, na verdade, para a gente contextualizar, são 14 ações que chegaram ao Supremo, todas ajuizadas pela PGR, questionando normas estaduais que prevêem nos concursos para a Polícia Militar e, em alguns casos, também Corpo de Bombeiros, esses limites de participação ou de número de mulheres no quadro, né? restringindo o acesso de mulheres aos quadros. Exatamente. Então, 14 ações já chegaram aqui nesse ponto. Essa do Rio de Janeiro, o ministro até quando decide fala numa questão de urgência, ou seja, provavelmente num ponto mais avançado da realização do concurso, e ele já também suspendeu da Polícia Militar do DF. Do DF, há uns 2 meses atrás, a gente chegou a falar aqui no podcast, e essa semana, ontem ele realizou um acordo. O gabinete dele fez uma audiência de conciliação entre as partes, e o concurso voltou a correr sem a limitação. Então, assim, essa limitação... É possível que aconteça isso em outros casos. A ideia é que a gente entende, assim, os 2 casos aqui são relatados pelo ministro Cristiano Zanin, as outras ações são relatadas por outros ministros, mas, assim, o argumento aqui do ministro, o que é colocado, né, Gi, nessas ações, essa delimitação, essa desigualação entre homens e mulheres, isso aqui não tem, isso é constitucional, né, Gi? Exatamente, com certeza. Não há motivos para esse tipo de discriminação, né? Então, princípio da igualdade, de que todos devem ter o mesmo tratamento e que não se pode antever que mulheres não fossem capazes de executar serviços atinentes ali à função da polícia militar. E o que justifica, né, as polícias militares é exatamente assim, que mulheres não teriam aí a mesma força, a mesma habilidade para atuar na questão da segurança ostensiva. E isso é um equívoco por completo e, assim, nesse sentido, levando em consideração o princípio da igualdade, o ministro assim decidiu, até mencionou a decisão da Polícia Civil também do Distrito Federal, né? E só que no caso da Polícia Civil, ele já houve esse acordo, então o concurso voltou a correr. Neste caso do Rio de Janeiro, nós não temos ainda a última decisão, essa, que suspendendo, porque parece que também há uma outra notícia envolvendo uma suposta fraude que chegou a informação nos autos deste processo, né, dentro deste processo. Então, a gente precisa, de fato, verificar se, neste caso, também é possível que aconteça, né, a questão de fazer... mas, assim, já é uma sinalização do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se justifica um percentual ainda mais de 10%, né, que é algo, assim, que é extremamente desigual, 90% de homens, porque senão você não tem aí visões diferentes, né? Em todas as instituições, a gente precisa ter diversidade para que as pessoas possam entender a realidade de cada um, enfim, muito vai importante. na contramão de tudo, né, que tá acontecendo. E são 14 estados que editaram normas nesse sentido. Em alguns casos, e tem outros com outras ações chegaram em relação a Forças Armadas, que são cargos de oficial, cargo superior, que aí menos ainda justifica, né? Ou seja, são normas que correm por esse entendimento. E assim, aqui. vai contra normas internacionais, né? Que dentro daqueles objetivos de desenvolvimento social, um deles é exatamente para que até 2030 se alcance a igualdade entre homens e mulheres, inclusive nas relações trabalhistas, né? Então, assim, é algo que realmente vai na contramão de toda a evolução e de tudo aquilo que as mulheres já passaram para conseguir alcançar os seus espaços. É isso, gente. O que vem pela frente, hein? Semana que vem é uma semana um pouco mais curtinha, tem um feriado. O que a gente pode esperar? O plenário virtual do Supremo continua funcionando normalmente. Começou a sessão, na verdade, hoje, no dia 27, vai até o dia 7 de novembro, que são sempre 6 dias úteis de sessão no plenário virtual, e
esses feriados não contam como dias úteis, né? Eu separei aqui, tem dois recursos, um que trata de ICMS e um outro, Justiça do Trabalho, né? O que é feito com o dinheiro que é recebido em condenações por danos morais coletivos em ação civil pública, né? O destino que é dado desse dinheiro, tema que vai ser discutido aqui, e começaram a julgar mais 6 ações penais dos réus, né, pelos atos do dia 8 de janeiro, também estão nesse plenário virtual que começou hoje. Não vamos ter sessão das turmas, né, na terça-feira, e também não tem sessão do plenário físico, apenas sessões do plenário virtual. Então, sessão agora a gente vai ter só no dia, salvo engano, dia 8, né, de novembro, já com a retomada desse caso que a gente acabou de mencionar, da questão da separação e tal. Se elas, Isso. É isso, gente. Encerramos, então. Hoje, mais curtinho o programa, porque a gente convida para acompanhar uma entrevista com a ministra Carmen Lúcia sobre os 35 anos da Constituição Federal. Uma entrevista realizada pela Mariana Oliveira, jornalista, secretária de comunicação do Supremo Tribunal Federal. Uma entrevista imperdível, uma aula de história, de cidadania, de democracia. E é isso. Acompanha aí, né? É isso. Até logo, até a próxima. Até semana que vem. Tchau, tchau. Eu queria que a senhora falasse um pouco quais foram os direitos que foram requeridos nessa reinstalação do processo democrático. Acho que era primeiro um momento novo na humanidade. Quer dizer, nós tivemos no Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial, que muda o direito e o direito constitucional, e na sequência do direito constitucional todos os direitos, nós tivemos a Constituição de 46, mas que no caso brasileiro foi na sequência da deposição do Vargas e com uma sociedade muito acanhada, uma sociedade rural, com um segmento eleitoral muito menor do que nós tínhamos então já na década de 80, e por isso mesmo eram os direitos, eu diria, já da segunda metade do século XX, caminhando para o final do século XX. Então, o que se altera fundamentalmente são os direitos inerentes à cidadania, o direito à educação, o direito à saúde, a estrutura para dar efetividade a esses direitos, os direitos sendo postos em primeiro lugar na topografia das normas constitucionais, ou seja, onde elas se localizam no texto constitucional, a liberdade sendo retomada, todas as formas de liberdade. Nós temos ainda hoje no Brasil, portanto, por exemplo, a proibição de qualquer forma de censura, porque tínhamos vivido mais de 20 anos com a censura imposta. Claro, não se pode falar, não se pode nem pensar, porque não adianta você pensar, não vai poder expressar seu pensamento, e no final as pessoas acabam sem a capacidade mesmo de desenvolver ideias, de desenvolver ideologias, de desenvolver os seus talentos, inclusive para a política. Isso tudo se altera substancialmente com a Constituição. O que se requeria basicamente era liberdades em todas as suas formas para a sociedade brasileira, para os cidadãos brasileiros. E isto foi feito na Constituição. Ministra, a senhora contou um pouco do contexto, do fim da ditadura, e também falou dos direitos, dos principais direitos. Eu queria que a senhora falasse um pouco de quais são as fontes, ou qual a fonte inspiradora da Constituição de 88. Eu acho que primeiro havia a leitura de um Brasil que sabia o que ele precisava. Acho que continua em grande parte sabendo, mas não com a clareza daquilo que era a essência do processo democrático, que era as garantias das liberdades, dos direitos sociais, direito ao trabalho, à educação, à saúde, à moradia, que não se tinha explanado com esta agudeza nas constituições anteriores. E nesse rumo, nós tínhamos tido as constituições de Portugal e da Espanha da década de 70, também depois de períodos autoritários, ditatoriais. Essas experiências constitucionais acabaram também tendo influência para nós. Mas eu acho que, para além disso, nós contamos muito com a história brasileira. Por exemplo, nós sempre tivemos no sistema brasileiro, desde 1934, as garantias do habeas corpus e do mandado de segurança. Mas se discutia naquela Constituinte. E na Constituição vai se pôr qual instrumento, diferente do processo comum, do processo ordinário, para que, na ausência, por exemplo, de uma norma que garanta ao meu filho a educação, que eu tenha isso. E aí foi criado, por exemplo, o mandado de injunção. Se um direito não é viabilizado por ausência de uma norma regulamentadora, se tem o mandado de injunção.
Então, a tentativa toda era não apenas ter o enunciado dos direitos, mas ter os instrumentos constitucionais para fazer valer, jurídica e socialmente, os direitos conquistados. Para isso, nós contamos muito com a experiência estrangeira. Eu me lembro ainda de ter feito conferências como professora de Direito Constitucional, antes da promulgação da Constituição, sobre inconstitucionalidade por omissão. E eu recebi cartas, algumas desaforadas, dizendo que é isso, daqui a pouco estão cobrando que o parlamento seja obrigado a agir. Sim, mas o dever dele é agir para dar cobra à Constituição. E veio no texto constitucional a possibilidade de haver a declaração de inconstitucionalidade por omissão, que não se discute hoje no mundo. Esta é uma realidade porque a Constituição não é um livrinho para pôr na prateleira. É um documento do cidadão para ele fazer valer seus direitos. Ministra, a senhora acha que houve alguma perda nesse processo? Assim, o que a Constituição de 88 deixou de fazer na avaliação da senhora hoje? Eu acho que a Assembleia Constituinte agiu, como disse Ulisses Guimarães naquela tarde de 5 de outubro de 88, como deveria ter feito. Com coragem, como ele disse, o Brasil queria mudar, a nação mudou, ele dizia, e eu acho que ela teve ganhos. Não há uma Constituição perfeita em nenhum lugar do mundo, aliás, isso também está no discurso de Ulisses Guimarães e é uma fala de todo professor de Direito Constitucional, não existe lei perfeita, não existe Constituição perfeita, por isso é que a gente cogita de reformas constitucionais, mas eu acho que o que talvez tenha havido, que a minha geração poderia ter feito de forma diferente, e a que se segue a minha, é que nós não nos mantivemos juntos reclamando, propondo a regulamentação inteira da Constituição, para que os direitos conquistados, os deveres enunciados ali, porque a Constituição não trata só de direitos, o título 2 é dos direitos e deveres fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos, se tem no capítulo 1 do título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Portanto, nós deveríamos ter nos mantido juntos para que a Constituição fosse integralmente regulamentada. Há dispositivos constitucionais que ainda hoje, 35 anos depois, não foram devidamente regulamentados. Alguns temas, como aposentadorias especiais, demoraram mais de 20 anos para serem regulamentados. Claro que eu tinha também um mandado de injunção. No Supremo teve mais de 300 mandados de injunção, por exemplo, por ausência de norma regulamentando essas aposentadorias especiais. Talvez tudo isso pudesse ter sido experimentado com mais agudeza se a gente tivesse tratado de continuar juntos no sentido de dotar de efetividade a Constituição. Isto não é perda da Constituição, nem com a Constituição, mas uma perda de consensos e de um sentimento constitucional que mantém uma cidadania unida. Você acha que essa falta de regulamentação de alguns pontos, de alguma forma, expõe o Supremo Tribunal Federal, que é provocado cada vez mais para efetivar esses direitos que não estão ali previstos? Acho que sim. O juiz, quando é acionado, é obrigado, é seu dever dar a resposta. E a Constituição, sendo a lei que dá fundamento a todas as outras, precisa de ser devidamente cumprida em todos os seus termos. A Constituição não contém palavras inúteis. Por isso mesmo, quando há uma ausência de norma, o Poder Judiciário é acionado. A contenção que o Supremo faz, e que nem sempre é bem vista ou bem entendida, ou nem sequer às vezes é tomada naquilo que ela se contém, sempre se olha naquilo que o Supremo atuou e que dizem, foi ativista. Não, atuou. E atuou quando não tinha leis, ou quando a lei não tinha sido integralmente cumpridora da Constituição, mas é isso mesmo, acho que quando o poder que vai criar as normas necessárias para a implementação da Constituição não atua, o cidadão não fica parado esperando que isso aconteça. Ele se vale dos instrumentos de que ele dispõe para que tenha o seu direito viabilizado. Isto faz com que o Poder Judiciário seja muito mais vezes chamado. Com certeza. Ministra, qual a sua opinião sobre o que a Constituição trouxe de mais inovador? Qual que é o ponto alto de inovação na Constituição de 88? Eu acho que é o enunciado dos direitos fundamentais, dos princípios fundamentais, que é o título 1 da Constituição. Especialmente quando estabelece que a República Federativa do Brasil, formada pela União de Estados, Distrito Federal e Municípios, constitui-se em Estado democrático de direito. Isto firmou qual era o nosso compromisso
do presente e do futuro. E isto foi enunciado com todas as letras no artigo 1º. E os fundamentos foram a soberania popular, quer dizer, ali está a soberania, mas não é a soberania estatal, a cidadania e a dignidade humana. Nós nunca tínhamos tido, num texto constitucional, o princípio da dignidade humana posto desse jeito. Isto leva o legislador, o administrador, o governante e o juiz a ter que interpretar e aplicar lei e Constituição, considerando que todo ser humano tem o direito à sua dignidade como ponto fundamental para o respeito e para uma convivência pacífica. E, ademais disso, ainda, portanto, o ser humano é posto antes do Estado. A estrutura do Estado só vem no título 3. O título 2 da Constituição trata dos direitos e garantias fundamentais, e isto é uma novidade no constitucionalismo brasileiro, porque as constituições anteriores tratavam do Estado, do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, de outro, e o último capítulo era dos direitos fundamentais. Onde está a norma e o cuidado do tema dá ao intérprete a dimensão exata de o que ele procura. Qual é a prioridade dele? A prioridade de uma Constituição, numa democracia, claro, é o ser humano. E, neste sentido, essa é uma inovação importante. E, além disso, a Constituição Brasileira de 1988 trouxe no artigo 3º os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Ou seja, não é programa de governo, seja qual for o governante, seja qual for o partido político que chegue aos cargos de poder, seja quem for o servidor público, os objetivos são da República, são do Estado. E o primeiro deles é construir uma sociedade livre, justa e solidária. E isto não é um dever que se cumpra apenas por nós, servidores públicos, mas por todos os cidadãos brasileiros. Esta é uma grande e importantíssima novidade. Ministra, para a gente encerrar, eu queria que a senhora contasse um pouco como foi o seu ponto de observação de todo esse contexto da elaboração da Constituição, onde a senhora estava, como a senhora acompanhou, como a senhora colaborou. A senhora pode contar um pouco esse contexto? Eu era procuradora do Estado de Minas Gerais e fui colocada à disposição da Assembleia Constituinte. Então, eu atuei dentro do Congresso, enfim, era chamada para me manifestar ou estudar e dar os subsídios para os deputados que pedissem e principalmente porque havia um grupo de estudos mesmo ali. Então, eu tive o privilégio de poder ver lá dentro, quer dizer, a biblioteca da Câmara, que é um mundo, que é um espetáculo, recebia todo mundo, porque estava tudo aberto. Então, os que estavam postulando alguma coisa, os que estavam estudando, e aquela alegria que era de ver acontecer o surgimento de uma Constituição é uma experiência muito, muito boa. E agora, nesse 5 de outubro, eu me lembrei exatamente, aliás, tem as fotos, mas nem preciso disso. Eu me lembro que eu vim com a minha irmã, porque na época ela, enfim, tinha uma participação, também como ligada a algumas pessoas da Constituinte, e aí eu me lembro da foto, me lembro da hora, me lembro de como que foi aquele dia todo, do vestido que eu estava usando, e no final, depois da cerimônia, teve uma apresentação da Orquestra Sinfônica nos jardins do Congresso, e eu me lembro, e já contei isso em algumas ocasiões, a orquestra tocava Carlos Gomes. E havia duas senhoras, né? Em 88 nós estamos falando que as pessoas vinham de Kombi, não era de van. E uma falava para a outra assim, não, vamos embora, porque já está ficando de noite, a van vai sair daqui a pouco. E também eu estou com um sapato novo que eu comprei para hoje, e o sapato está muito apertado. A outra falou assim, você tira o sapato e segura, porque eles vão falar da vida da gente, é melhor a gente ficar até o final dessa assembleia. Então, eu fico vendo que a participação não era, primeiro, nem encomendada, era verdadeira, e havia desde os que tinham muitos sapatos, até aquela que compra o sapato novo, como quem vai a uma crença, a uma missa domingueira, como se falava quando eu era menina, quer dizer, tinha um sapato que era o sapato do domingo, que a gente ia à missa.
E aí isso sempre me marca, porque a resposta da outra era isso, né? Tira o sapato, porque eles vão falar da vida da gente, não dá para sair daqui não. Mas agora é só a música e tal, enfim, essa experiência de ter visto isso me faz continuar acreditando na Constituição, apesar dos pesares e das catimbas, que são muitas. Mas eu continuo achando que a Constituição, ou o direito constitucional, eu escrevi uma vez para o ministro Pertence, que é o direito dos sonhos possíveis. É o direito que nos dá a possibilidade de sonhar, não com o futuro que a Deus pertence, mas com um futuro que a gente construa e com um presente que nos dê alguma chance de viver em paz, de viver com algum sossego, com as dores só da vida, mas sem maiores perturbações. E acho que é preciso a gente retomar isso, Mariana, porque nós estamos vivendo dias de muita perturbação, de muito adoecimento social, que leva ao adoecimento das pessoas. E a democracia é a possibilidade de uma vida com saúde política, econômica, social, porque senão a aventura da vida vira só um grande desafio. E é na aventura que a gente tem alguma chance de ser feliz, que eu acho que é o destino do ser humano. Então, eu acho que a Constituição nos propicia estes meios. Repito, são dias muito difíceis esses, com guerras que a gente não imaginava ver, com atrocidades que estão sendo mostradas e com as guerras internas do Brasil. E eu acho que isso nos leva a ter mais compromisso com a luta por um Brasil constitucional e democrático que seja capaz de construir essa sociedade livre, justa e solidária para todos.